Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o planejamento da saúde. E eu estou assim feliz por estar fazendo parte desse estudo com você, essas pequenas dicas que nós estamos aqui aprendendo para fazer o nosso planejamento da melhor maneira para o ano de 2022. E falando da saúde, eu gosto sempre de pensar assim: quando nós ouvimos alguém falando de saúde, precisa se preocupar com a saúde, tá? Normalmente a pessoa vai falar e vai estar linkado isso com uma atividade física ou com alimentação, e isso, lógico, que faz diferença e nós precisamos pensar nisso. Mas aqui neste planejamento, eu quero lembrar o conceito, né, de saúde. O que que isso quer dizer? Olha, saúde, ele vai dizer assim, que é o estado completo do bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Então, quando eu li isso aqui no dicionário, eu fiquei assim imaginando que coisa legal, que às vezes a gente não faz esse link e começa a pensar em saúde só quando tá enfermo e não pensa que o ambiente, o estado do ambiente onde você está pode contaminar você e pode fazer com que você não fique bem, não fique legal. E isso é uma coisa que nós estamos aqui pensando durante esse processo de planejamento, essa ideia diferente sobre o porquê planejar, sobre as áreas da nossa vida que nós temos que analisar e ter uma ideia do que queremos fazer, como queremos ser, como queremos agir, o que queremos sentir dentro deste ano de 2022. É tempo de olhar com mais cuidado para nós mesmos. Por isso que lá no início, nos primeiros dias, eu falei que a primeira coisa é olhar para si mesmo, fazer uma avaliação do que se espera, de como que você quer fazer com você, o que você deseja, olhando de dentro para fora. E aí, então, aqui, eu quero pegar as referências, porque Provérbios 17:22 vai dizer assim: um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Então, aqui nós já começamos a ver que este conceito lá do dicionário, onde vai dizer que a saúde ela é um estado completo de bem-estar, considerando físico, mental e social. Então, aqui nós já começamos a perceber que a Bíblia mesmo ela está trazendo para nós que o coração alegre é um bom remédio. Mas o espírito abatido, que nós somos corpo, alma e espírito, ele seca os ossos. Então, o que que é isso? Nós precisamos cuidar com quem nós andamos, o que nós falamos, o que nós estamos ouvindo. Eu gosto também de pensar na questão dos 5 sentidos do nosso corpo, porque nós ouvimos, vemos, sentimos, né, o nosso olfato, o paladar e o nosso tato. E às vezes nós tocamos em coisas que não traz benefícios para nós, às vezes nós ouvimos coisas que não traz benefícios para nós. Quantos de nós que já não ouvimos notícias, informações que depois nós ficamos passando mal, tivemos dores de cabeça, febre, às vezes até problemas intestinais, né, diarreia, porque teve uma informação e levou a um estado emocional muito brusco de um estado para outro e o corpo não resistiu. O organismo que deveria trabalhar em conjunto com o ambiente levou um choque e aí você ficou passando mal. Dá aquela descarga emocional, vem o choro, às vezes vem a insônia, às vezes e pode ter muita ligação com o ambiente onde você está. E aí, o que que tem mais aqui na Bíblia para nós? Eu fiquei assim, quando eu estava estudando, quantas referências que fala da saúde. Eclesiastes 11:10 vai dizer assim: portanto, elimine a ansiedade do seu coração e afaste-se dos problemas do seu corpo, pois a juventude e o vigor não têm sentido. Então, assim, quando você está ali tentando focar a ansiedade no seu coração e tentando trazer aquilo que ainda não está na sua mão para você
fazer. Você está gerando enfermidade para o seu corpo porque você está trazendo um sentimento, está trazendo uma proposta para o teu corpo, para a tua mente, de algo que você não pode fazer nada, porque a ansiedade é querer trazer o futuro para o presente, e não tem como você trazer o futuro para o presente, porque o futuro não pertence a você. Então precisa eliminar. E às vezes você justamente traz essa ansiedade porque essa ansiedade não tem sentido. Ela não traz vigor para a sua juventude, ela não traz vigor para o seu estado emocional agora. Ela traz preocupações, e preocupações vai fazer com que você fique mal, porque você vai se sentir impotente, você vai se sentir incapaz, porque você está vivendo uma realidade, mas é uma realidade só das suas emoções, que você não tem como tocar, porque ela não é concreta, ela não é fisicamente possível de ser tocada e movimentada. E aí Deus também vai dizer para nós, através do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 6, ele fala assim: não obstante, vou lhes trazer saúde e cura. Vou curar o meu povo e deixá-lo desfrutar da paz e seguranças abundantes. Então nós não precisamos andar ansiosos, trazendo doenças, enfermidades para o nosso corpo, principalmente em meio a tantas coisas que nós estamos vendo, tantas notícias, tantas guerras emocionais que nós estamos vivendo, e imposições de maneiras assim diretas, discretas, mas que nós estamos vendo que estamos nos tornando escravos emocionais. E isso é o planejamento que eu penso que nós temos que colocar em prática para 2022, cuidar de nós mesmos, olhar para nós com um olhar diferenciado, cuidar de uma boa alimentação, cuidar sim da atividade física, mas cuidar muito com o que está ouvindo, com o que está falando, com o que está sentindo, com o que está vendo. Tentar filtrar isso aos padrões do olhar de Deus para as nossas vidas, para que isso não venha a ser para nós uma tristeza no nosso coração, porque aqui está falando que a tristeza no nosso coração, ela seca os nossos ossos. E aí Provérbios 3, 7 e 8 também vai dizer assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, isso trará saúde ao seu corpo e nutrição para os seus ossos. Olha, mais uma vez, obedecer a Deus, obedecer aos princípios. Então, quando fala assim, por exemplo, está dizendo, cuida do que você está ouvindo. Se você está ouvindo, por exemplo, a palavra diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Então, isso é por quê? Porque isso vai lhe fazer mal. Porque aqui está dizendo que se você não obedece, se você teme ao Senhor, se você teme ao Senhor é porque você obedece. Então, isso vai te trazer saúde. E lá, quando ele fala que não se assente, então é porque se você sentar, você está em desobediência. E desobediência, você vai estar ouvindo coisas que não agradam a Deus. E isso vai lhe trazer enfermidades. Então, é tantos cuidados que nós precisamos ter. E ainda tem aqui Êxodo 15, quando o Senhor disse assim: se você ouvir atentamente ao Senhor, seu Deus, e fizer o que é reto aos seus olhos, se você prestar atenção aos seus mandamentos e guardar todos os seus decretos, não vou trazer sobre vocês nenhuma das doenças que causei aos egípcios, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Então o Senhor está dizendo, todas essas enfermidades, todas essas doenças, todas essas angústias, né, que o povo, que nós estamos sujeitos nessa terra, se nós cuidarmos e fizermos planejamento na nossa vida, com tudo que é reto diante dos olhos de Deus, nós vamos evitar muitas doenças. O Salmo 103 também vai trazer sobre a situação de que Deus cura. E também Provérbios 13, 12 vai dizer assim: a esperança adiada torna o coração doente, mas um desejo realizado é a árvore da vida. Por que eu coloquei aqui da esperança adiada? Porque como nós estamos falando de planejamento, é importante o planejamento, porque quando você planeja, quando você anota, você se sente responsável por realizar. Então não fica aquela história de você dizer assim, vou fazer, vou comprar, ou vou realizar, ou vou começar uma faculdade, ou vou mudar de profissão, ou vou criar uma estratégia para ter uma rentabilidade melhor. Mas se você não anota, você não tem como medir o que você cresceu, como você cresceu, quais foram os fatores que fizeram realmente a diferença naquilo que você estava fazendo.
Então, se você não tem como medir, você não tem como avaliar se houve crescimento, se não houve. E o que vai acontecer? A sua alma, ela necessita desse revigoramento, ela necessita dessa resposta, desse feedback de você mesmo, de saber o que você produziu. Porque nós somos seres que temos necessidade de relacionamento e de produzir. Porque foi para isso que o Senhor nos fez. Lá no Gênesis, no primeiro capítulo, quando o Senhor Deus fala sobre o homem, ele já vai dizendo ali sobre isso. Ele diz que é para você multiplicar, que é para você produzir, que é para você encher a terra. Então isso é uma necessidade natural do homem, porque foi determinado ali por Deus logo nos primeiros capítulos ali de Gênesis. Então assim, nós temos necessidade de produzir, e quando nós não fizemos isso, a nossa alma clama, grita por isso. E é por isso que vem a frustração. E quando o Provérbios diz assim, a esperança adiada, porque aquele que só espera, eu espero que um dia se resolva, eu coloquei na mão de Deus. Claro, você tem que confiar em Deus, mas o colocar na mão de Deus é você agir enquanto espera Deus dar a resposta. Não é você, por preguiça ou por falta de coragem de agir, falar que Deus vai fazer, porque a sua parte Deus não vai fazer. Então, a sua parte você precisa arregaçar as mangas e fazer. E aí, o que acontece? Então, quando você fica esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a coisa não acontece, o que vai dizer aqui? Que você vai ficar doente. Então, assim, a esperança adiada, quer dizer, 1 ano após o outro, você só dizendo, vai acontecer, um dia eu começo a pagar minha casa própria, um dia eu compro um carro, um dia eu entro na faculdade, um dia eu melhoro o meu salário, aí um dia eu vou ter um bom emprego, só que você não respeita os empregos que você tem agora, você não planeja o que você quer agora, você não tem paciência de esperar, de galgar degrau por degrau. Então aí é isso que vem esse planejamento aqui. E ele tem tudo a ver com a nossa saúde física e emocional. E aqui, 1 Timóteo 4,8 vai dizer, pois treinamento físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para todas as coisas, trazendo tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Então, assim, é lógico que nós vamos fazer esforço de cuidar do nosso físico, é lógico que nós vamos fazer esforço de ter uma boa alimentação, mas o nosso foco principal aqui é que nada disso adianta se a mente não estiver boa. Você pode fazer a melhor dieta alimentar, você pode fazer a melhor atividade física. Se você ficar ouvindo coisas que não agradam a Deus, se você ficar falando coisas que não agradam a Deus, se você ficar frequentando lugares que é onde você vai estar vendo coisas que não agradam a Deus, se você não estiver obedecendo os princípios da palavra, o teu corpo vai adoecer, porque isso está escrito na palavra, que enquanto você não perdoa, enquanto você não confessa os seus pecados, você fica doente. Então vamos planejar a nossa saúde sim com alimentação saudável, fazendo os nossos exames de rotina, analisando se precisa alguma reposição, analisando se precisa de um pouco mais de descanso, quantas horas você tem dormido, analisando por que tem vindo tanta ansiedade sobre você, analisando tudo isso, mas tomando como base que o melhor remédio para a sua vida é um coração alegre. E o coração alegre, a nossa alegria, a nossa força, ela vem do Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Estamos acertados então nessa dica do planejamento sobre a saúde. Que Deus te abençoe, que você possa ter muita saúde aí na sua vida e que eu espero você no próximo vídeo. Nós estamos quase terminando e assim eu espero ter contribuído com você, certo?